Aqui há Romanos. O podcast que fala de costumes da Roma antiga que resistem até aos nossos dias. Boa tarde, estamos aqui reunidos para uma pequena conversa acerca de um produto gastronómico de origem romana, que é o garum. Esta conversa está sentida no âmbito do projeto Lisboa Romana Felicitas Iliolicipo e também da comemoração dos 10 anos do Centro de Arqueologia de Lisboa no ano de 2023. Eu chamo António Marques, sou coordenador do Centro de Arqueologia de Lisboa e tenho connosco hoje a doutora Inês Vaz Pinto, que é coordenadora e responsável pelas ruínas romanas de Troia e no Troia Resort, e também investigadora do CACP da Universidade de Coimbra, onde desenvolve estudos na área precisamente que estamos a tratar. Temos também o Vítor Vicente, que é coordenador do projeto Selo de Mar, que é um projeto inovador, contemporâneo e que tem basicamente como fim o aproveitamento de todos os produtos que podem ser retirados a partir do peixe. E, portanto, logo isso faz logo essa ligação a este famoso molho garum, e eu agora pediria então à Inês que nos explicasse o que é isto do garum e porque Troia é tão ligada a esta produção do garum. Pois bem, o garum é um molho de peixe, mas é uma designação que nós hoje usamos e que na realidade engloba uma diversidade de molhos na antiguidade. Portanto, como é que nós sabemos da existência destes molhos? Antes de mais, as fontes clássicas. Há uma série de autores, escritores da antiguidade que falaram sobre as conservas de peixe e os molhos de peixe em particular. Depois sabemos também pelos sítios arqueológicos que nós temos, e que Troia é um excelente exemplo, que tem as infraestruturas, os tanques onde se faziam esses molhos, e fazia também peixe salgado, com certeza. Mas temos ainda outros vestígios, como por exemplo as ânforas que embalavam esses molhos e que por vezes têm letreiros pintados que se encontram nos naufrágios, por exemplo, ou que então têm restos de peixe lá dentro que se podem analisar e que se pode tentar perceber talvez a que molho é que pertencia. Mas talvez seja bom só dar uma explicação muito rápida como é que nós pensamos que o garum se fazia na antiguidade. Sim, sobretudo até porque Troia era o maior centro produtor de garum do Império, não é? Era o maior centro conhecido. Quer dizer, pode haver outros, se calhar maiores, mas que não foram ainda descobertos em toda a sua extensão, mas de facto Troia, até agora, revela o maior número de tanques e sobretudo de capacidade de produção instalada que nós conhecemos no mundo romano, ao lado do Império Romano, do período do Império Romano. Muito bem. E então, em Troia, quando nós escavamos os tanques, muitas vezes encontramos no fundo dos tanques uma camada de um sedimento muito levezinho, como se fosse uma terra muito, muito levezinha, assim às vezes alaranjada, esverdeada, e quando se vai a ver com mais cuidado, são milhões de pequenas vértebras de peixe, sobretudo sardinha era o mais forte aqui, e que, portanto, nós temos que interpretar o que é que isto está aqui a fazer, o que é que isto significa. E, portanto, nós pensamos normalmente, quando temos essas camadas de peixe, que aqueles tanques serviram para fazer o garum. E porquê? Porque o garum fazia-se pondo num tanque peixe e sal, portanto, uma grande quantidade de peixe, uma quantidade mais pequena de sal, mas tinha que ter uma boa proporção, se calhar à roda dos 20% ou coisa parecida, e que depois se deixava fermentar. Portanto, nós sabemos ao certo quanto líquido ou quanta água podiam juntar. Em princípio, pelas fontes clássicas, originalmente não se juntava água, portanto, depois tinha que se misturar o peixe e o sal. Depois, ao fim de um tempo, o peixe vai liquefazendo, o sal também ajuda, e depois aquilo acaba por ficar um preparado bastante líquido, embora... O sal ajuda a ação, não é? Exatamente. O sal, portanto, aqui é muito importante as enzimas das tripas dos peixes que vão proporcionar um processo químico, a autólise, que vai ajudar a fermentar o peixe e depois a transformar em molho. Mas o sal tem um papel importante
importantíssimo, que é exatamente matar as bactérias e não permitir que se dê o apodrecimento. E fazendo essa experiência, não é, Vítor, conseguiram novamente chegar ao molho, não é? Porque este molho, por aquilo que eu sei, a determinada altura desapareceu. Era muito feito aqui nesta zona, não é? E Troia é o grande exemplo disso, não é? Mas a determinada altura ele desaparece e nós agora temos que o redescobrir. Sim. E vocês com os aproveitamentos mas agora deixa-me só acabar de explicar este processo, porque uma vez que considerassem que aquilo estava pronto, ao fim de uns meses, que já estava no ponto certo, então, segundo textos antigos, nós sabemos que eles mergulhavam os cestos, seria um processo, poderia haver outros, mergulhavam um cesto, e então o líquido mais fino que vinha para dentro do cesto seria o garum ou liquamen, que é outro nome do molho fino também, e depois então, retirando primeiro esse molho, depois restava um preparado mais espesso, que podia dar uma espécie de um pâté, pensamos nós, que seria o alec. Portanto, do mesmo tanque podiam tirar 2 tipos de molho diferentes. Portanto, isto também é interessante. Depois, garum e liquamen. Portanto, o que pensamos, aqui com a ajuda também de uma investigadora inglesa, que é a Sally Granger, é que o garum provavelmente era feito diretamente das tripas e do sangue do peixe, enquanto que o liquamen seria feito de pequenos peixes, como a sardinha, por exemplo. Embora depois pudessem ser muito parecidos na sua versão final. E então o Vítor, como eu estava há bocadinho a perguntar, este tratamento, este processamento do peixe foi de certa forma uma forma de vos provocar para se tentar recuperar um molho que tinha perdido, não é? Aqui nesta zona da Lusitânia, não é? Porque sabemos que foi uma grande produção no período romano, não é? E realmente a extensão dos vestígios em Troia vão nesse sentido, até pela quantidade de ânforas que também são encontradas. Já iremos ao tema das ânforas, mas em relação à redescoberta do molho, creio que vem mesmo ao encontro do propósito do vosso projeto. O molho vem ao encontro do propósito do projeto Selo de Mar, do qual eu sou responsável com o chefe Pedro Almeida, porque nos permite fazer aproveitamento de 100% do peixe. Portanto, inclusive as partes que não são comestíveis são aproveitadas para fazer o garum. Nós lemos muitos dos textos antigos, mas a informação é muito dispersa, confusa, contraditória. Aliás, é uma das características desses textos literários. Portanto, nós fomos fazendo experiências e com mais sal, com menos sal, com mais água, com menos água, e chegámos àquilo que consideramos que é a nossa receita. Não significa que seja exatamente igual, porque é impossível revermos o passado e termos a certeza que assim é. Até porque acho que não existe mesmo nenhuma receita que diga mesmo à grama, não há de dizer, mas... As receitas que existem, que não são muito específicas, são muito tardias. Pensa-se que as 2 receitas que existem, da geopónica e do Gargilius, são já do século IX ou X, portanto, muito antigo. Embora venham de uma tradição muito viva de muitos séculos, não é? Também portanto, há aí uma abertura muito grande para novas experiências, como é o caso Sim, é um mundo absolutamente fantástico. Eu diria que existem 2 grupos grandes dentro deste condimento, do garum. Um que é feito com os pelágicos, portanto com os peixes pequenos, com o cavalo, a sardinha, etc., em que é utilizado a totalidade do peixe. Portanto, o peixe é partido, mas é a sua carne é toda utilizada. E o garum feito de peixes de grande dimensão, como xerne, espadarte ou atum, em que basicamente é utilizado todo o sistema digestivo do peixe, as vísceras, estômagos, coração, fígado, etc. Isto dá-nos como resultado do produto final um produto diferente a nível do sabor e daquilo que provoca. Por outro lado, eu gosto de explicar ou de tentar dar uma visão de que fazer garum é um pouco como fazer vinho, porque o mar de onde vivem os peixes que nós estamos a utilizar pode ser comparado com a terra que nos dá o terroir, porque tem determinado tipo de alimentos que os peixes consomem, tem uma determinada temperatura da água, o que faz com que os peixes sejam mais gordos ou menos gordos.
Depois, o garum é feito, precisa de calor para ser produzido. E, portanto, há pelo menos 6 meses para desenvolver um garum até ao seu estágio que consideramos pronto. Ainda é um meio complexo. E, portanto, também temos a localização geográfica se o fizermos no campo, pronto, ou como fizemos a experiência em Troia. E depois a espécie do peixe, diria que seriam as castas das uvas que vamos utilizar. Portanto, fazer um garum em Portugal com sardinha portuguesa, ou fazer um garum em um país quente, Angola, com sardinha, também há sardinha em Angola, vai dar um produto diferente, porque a sardinha vai ter o mar vai ser diferente e, portanto, por isso é como fazer vinho. Acabamos, mesmo entre lotes que nós fazemos, existem algumas pequenas diferenças. Aliás, não resisto agora, na sequência do que estava a dizer o Vítor, em perguntar, e na época romana também era assim, também havia garums diferentes, de sítios diferentes, era um produto gourmet que pudesse dar alguma voz à geografia onde era produzido, até com efeitos de publicidade, propaganda dessas regiões. Seria possível, ou estamos aqui a fazer uma análise anacrónica? Era tal e qual, ou se calhar a diversidade era ainda maior. Enfim, comparando com o vinho, não seria maior, mas de facto havia uma diversidade enorme. Havia... Até mesmo em Troia há tanques enormes que a gente vê que aquilo é para fazer em quantidade, e depois há tanques pequeninos que se vê que é para fazer, se calhar, produtos de maior qualidade, com coisas mais específicas, condimentos diferentes, ou o que seja. Mas, na verdade, no mundo romano havia uma variedade enorme de molhos, e conhecia-se alguns sítios como sendo grandes produtores de garum. Por exemplo, Cartagena, ali no sul de Espanha, produzia o garum Sociorum, que o Plínio dizia que era o melhor garum que se fazia, por exemplo. Mas havia outros sítios, Carteia também era conhecida, Leptis Magna na Líbia também era outro sítio conhecido. Enfim, e de facto havia um hábito na Antiguidade que nós perdemos hoje, ou seja, que não nos chega até nós a maior parte das vezes, que era de escrever rótulos, de escrever letreiros com tinta vermelha nas ânforas, que muitas vezes dizia o que é que lá estava dentro e até de onde é que vinha, por vezes. E que também servia, de certa forma, de publicidade. Pois, eu estava a pensar nisso precisamente. Sim. Em relação aos produtos da Lusitânia, neste caso, se havia alguma distinção. Pronto. Em relação agora, a outra grande distinção, essa sim que chega até nós, é as embalagens, que são as ânforas. Por exemplo, nós quando vamos ao supermercado vemos garrafas diferentes de vidro, não é? De vários produtos. A gente, pela garrafa, percebe logo. Aquilo é vinho, aquilo é azeite, aquilo é outra coisa qualquer. Na altura, devia-se perceber mais ou menos de que região é que vinham as ânforas, pelo formato, pela forma das ânforas, pela cor também, porque as argilas são diferentes de região para região. E já se fazia também cópias na altura, fazia-se contrafação também, tentar enganar às vezes, e de facto, portanto, a variedade era absolutamente enorme, pois, sem dúvida. E a qualidade também era enorme. Portanto, perguntam-me se era um molho requintado ou não. Sim, se haveria alguma concorrência até do ponto de vista geográfico. Havia molhos para todas as algibeiras, devia haver molhos muito baratos, feitos a granel quase. E depois havia também os molhos especialíssimos. Por exemplo, o Plínio diz que o melhor garum era feito de sangue de cavala. Quanto sangue é que tem uma cavala? É? Quantas cavalas era preciso fazer um pote de molho? Pois. Portanto, isso seria um produto de grande qualidade. Em relação a essa descrição, eu acho que eles deveriam usar cavalas maiores do que aquelas que nós estamos habituados hoje. Porque a descrição diz o sangue que jorra da cabeça da cavala recentemente cortada. E se nós cortarmos uma cavala como conhecemos, que tem um palmo, esse sangue não jorra. Não é expressivo. Pronto, mas já conseguimos comprar cavalas com alguns 50 centímetros, que é raro, mas encontra-se. Portanto, provavelmente... E o sangue jorra? É um peixe maior, não é? É um peixe que tem mais... Nós temos, por acaso, em Troia, um único tanque onde foi feito um molho de peixe à base de cavala. E só tem as cabeças, são tudo cavalas com mais de 30 centímetros, o que hoje em dia é raro, não é? Pronto, e então, já era uma cavalinha grande, uma cavala, grandinha. Maiores do que... Maior do que nós estamos habituados a ver e a pescar hoje em dia.
E de facto pensamos que ali podia estar a fazer de facto um verdadeiro garum, não é? Se calhar os outros tanques tinham só sardinha, podia ser mais o liquamen, mas sim. Mas agora mudando um bocadinho de assunto e de assunto não, mantendo o assunto, mas para uma outra vertente, a vertente do consumo. Na época romana o consumo era um consumo distribuído por todas as camadas populacionais, havia essa divisão em relação ao acesso e ao preço, provavelmente que punha logo ali uma certa distinção entre os consumidores, mas era um produto que chegava a todos os pontos do Império. Temos informações sobre isso? Era absolutamente transversal. Todas as camadas da sociedade consumiam garum. Como eu dizia, havia garum para todos os preços. E podemos dar o exemplo do livro de receitas do Apicius, que foi o grande livro de receitas que nos chegou da época romana, em que tem 350 receitas que mandam pôr garum na comida. Ou seja, agora para ouvir, o garum acaba por ser mais um condimento do que propriamente um molho, não é? Há bocadinho utilizaste a expressão condimento também quando te referiste a ele. Sim, nós gostamos de nos referir como um condimento, se bem que o garum em si tem um determinado sabor mas quando o colocamos em cima de um alimento, ele vai fazer sobressair e enaltecer o sabor desse alimento. Se nós fizermos uma salada de tomate e colocarmos umas gotas de garum, não vai saber a peixe, mas vai puxar pelo sabor do tomate. Ou se utilizarmos em cima por exemplo, os chefes japoneses gostam muito do garum. E portanto eu gosto da designação condimento e menos de tempero, digamos assim. Uhum. Esta aventura do garum acaba, e o resto é uma aventura que já estamos a falar de 3.000 anos, de mais? Sim, se calhar um bocadinho à roda disso. Portanto, a produção do garum está muito misturada com as conservas de peixe, as salgas de peixe, aliás está interligada nas mesmas fábricas, por assim dizer, que se fazia. Portanto, isto é uma coisa que vem de trás da Grécia, mas propriamente o garum começa a aparecer nos textos no século I a.C., mais ou menos. Mas vem de um termo grego, que é o garos, que há uns dizem que era um peixe especial, outros talvez uma designação geral do peixe salgado, e portanto não é muito claro, nem tudo as coisas não são nada claras nos textos antigos. Até porque a Inês vê o garum como uma invenção ou como uma coisa que foi sendo descoberta e trabalhada? Eu acho que foi sendo descoberto e trabalhado, mas que acabou por se generalizar e que passou a ser um alimento comum, portanto um condimento absolutamente necessário. Cada cozinha romana tinha que ter também, como nós temos o ketchup, se calhar nem tanto o ketchup, mas o vinagre e o azeite, não podia faltar, penso eu, o garum numa cozinha romana. Era mesmo parte integrante da maior parte das receitas. Seja mesmo no interior, nos confins do interior do Império, não é? Portanto, numa terra... As ânforas de peixe e de garum chegam a todo o lado, praticamente. Claro que há maior concentração junto às costas, obviamente, porque é mais fácil o acesso, o transporte, mas vamos encontrá-las em todo o lado, em maior ou menor quantidade. E as que eram produzidas em Troia, já as conseguimos encontrar e identificar em muitos sítios do Império? Conseguimos, claro. Tem assim Conseguimos. Olha, antes de mais, temos logo que falar do Fórum de Roma. As escavações do Fórum de Roma têm dado imensas ânforas lusitanas. Ou seja, não podemos falar de ânforas só de Troia. Nós não conseguimos distinguir as ânforas de Troia das ânforas ali do Vale do Sado e mesmo do Vale do Tejo, porque as argilas são muito semelhantes. Por acaso há uma ânfora que só aparece no Vale do Sado e que essa aí, quando aparece, a gente sabe que vem dali daquela zona, não é? Mas de resto não conseguimos distinguir. Agora, as ânforas lusitanas, sobretudo aqui da Lusitânia Ocidental, se quiser, aparecem, e também do Algarve, que tem algumas diferenças. Essas ânforas encontramos, por exemplo, como eu dizia, no Fórum de Roma, encontramos em grande quantidade. Agora, claro, o Fórum de Roma recebia de todo o Império. Pronto, e nós éramos um pequeno centro de produção. Portanto, no Alto Império atinge se calhar 5% a cota de mercado pode ser os 5%, parece muito pouco, mas são muitas ânforas. Mas depois, à medida que avançamos no tempo, há outras regiões que decaem, e quando chegamos ao século V, nós ainda estamos a produzir
e chegamos a uma cota para aí de 20%, que já não é nada mau. Então vai aumentando. E noutros pontos do Império também. Se calhar são menos ânforas do que era no Alto Império, mas a percentagem é maior, mas, por assim dizer. Claro que sim. A dispersão também é por outras partes do Império. Norte de África. Por acaso, no Norte de África não encontramos muitas. O Norte de África era um grande produtor, tanto de salgas, sobretudo de salgas de peixe, um grande produtor. Vamos encontrando nas costas, por exemplo, nas costas de Espanha, sul de França, por exemplo, e depois vamos encontrar, não em grandes quantidades, em vários sítios de Itália, na Sicília, há naufrágios ali junto à Sicília, uma série deles só com ânforas lusitanas até, e depois vamos encontrá-las, não em grande quantidade, mas vá lá, ali pelo Mediterrâneo Ocidental também, na Grécia, no Líbano, por aí adiante, vão aparecendo, claro. Pronto, porque era realmente um produto muito importante para a economia da época. Não sei se na economia atual se conseguiremos recuperar essa projeção, com certeza não, mas... Não sei, essa projeção diria que no nosso tempo de vida será um pouco ambiciosa, mas interessa-nos, até porque o projeto para nós não nos interessa, não estamos à procura de uma produção massiva de venda de supermercado, portanto estamos à procura de facto, com aquilo que vamos aprendendo com pessoas como a Inês, como a Sally Granger e outros investigadores e universidades, temos estado a trabalhar com a Universidade de Agronomia, produzir diferentes tipos de produtos e tentar entender cada vez mais como é que era o processo de fabrico, porque e foi isso que também nos levou a fazer a experiência que fizemos em 2021 em Troia, em que contactámos a Inês com o objetivo de fazer um garum mesmo num tanque, numa cetária. E tivemos que escolher a mais pequenina e mesmo assim colocámos lá 400 kg de sardinha. Portanto, mais pequena. E não ficou cheia. E portanto, porque aí percebemos a dificuldade, como é que eles fariam, como é que eles cortavam o peixe, em cima de quê, misturavam com mais água, com menos água. Todas aquelas zonas aparentemente têm poços de água que também podem ou não justificar alguma utilização de água no próprio garum, e também compreendermos como é que a temperatura do sol influenciaria o período em que eles levariam até o garum estar pronto. Claro que isso é muito difícil de medir porque nós não sabemos qual é que era o nível de exigência deles com a qualidade do molho ou o paladar que lhes agradava mais. Por isso, tudo isso levanta, sobretudo, dúvidas, mas também nos dá experiências que podem clarificar algumas das... Experiências essas que agora são muito facilitadas pelos métodos laboratoriais que temos, não é? Porque se calhar na época romana as coisas às vezes corriam mal com estes molhos, não é? Provavelmente. Eu acho que eles tinham... Não. Já parece-me que é bastante fácil fazer garum, pelo que eu tenho percebido. Sim, não é? É assim, o segredo de fazer mais garum... água, menos água, aquilo... Sim, o problema reside em utilizar o mínimo de sal possível, para não termos um produto muito salgado. O peixe tem que ser extremamente fresco, mesmo as vísceras, portanto, não está bom para comer, não está bom para fazer garum. Portanto, isso é um fator muito importante e é um fator de segurança, porque a Inês estava a explicar e quando nós morremos existem de facto duas fases, uma é a autólise e a outra é a putrefação. O sal não deixa entrar em putrefação e portanto é muito importante não correr esse risco com o perigo de podermos... Pronto, portanto, nós nestes processos estamos a fazer um garum de cavalo também este ano em Troia, não dentro de uma cetária, num contentor de inox, por menos quantidade e por uma questão mais de uma logística também. Mais...
Sim, o outro também não estava em contacto com as paredes. Nós comprámos um big bag, um saco de plástico gigante alimentar e, portanto, estava com condições de... Eu calculo pelo método antigo, a ASAI não aprovaria seguramente. Se fosse feito como era antigamente, com as moscas a andar à volta. As paredes estão um bocadinho, as paredes das setárias já estão um bocadinho velhas, já têm fraturas, já falta ali um bocadinho de revestimento. Além dessa parte, teríamos que estar ali vários meses a tentar consertar muito bem, a restaurar muito bem a setária. Mas eu acho que mesmo assim a ASAI não iria permitir, se calhar assim tão diretamente, não sei. Não sei, é assim, isto não é... isto é um processo de fermentação química que tem uma análise científica e que é explicável do que é que acontece. E depois nós fazemos análises regulares, mais intensas nos primeiros 15 dias, depois no primeiro mês e tal, depois mais espaçadas. E, portanto, sabemos o que é que está a acontecer e sabemos o que é que está ali e se tem ou não tem problemas. E esse é que é o maior interesse que também temos, é perceber ali as curvas de aumento ou diminuição de proteína, de glutamato, etc. Que é tal segurança alimentar que na época romana se calhar era mais difícil. Sem dúvida. Por isso eles fariam garum ou salgariam também peixe com quantidades de sal astronómicas. Pronto, porque não tinham de facto a possibilidade de fazer os testes e de ter a segurança que temos hoje em dia com os meios que a ciência nos dá. Essa é a parte que nos escapa. Qual é a proporção de sal que usavam? Impossível, não chega até nós para podermos medir. Estragava-se de vez em quando o conteúdo de algum tanque. Não sabemos, deviam deitar fora e voltar a fazer mais, lavar e fazer mais. Essa parte escapa-nos completamente. Esperemos que se às vezes podia haver algum relato de alguma aflição de alguém. Mas essa experiência ensinou-nos algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, nós discutíamos às vezes entre arqueólogos, entre colegas, mas seria uma atividade sazonal ou aquilo seria todo o ano ou o que seja. Pois bem, ao ver o tempo que demora a fazer, portanto, nós tivemos nesta experiência, levaram lá desde maio até novembro, e quando se tirou, porque estava a chegar o inverno, até acharam, a equipa que estava a fazer achou que ainda precisava de amadurecer mais, ainda de maturar um bocado mais. Portanto, se demora estes meses todos, e se eles iam pescando e iam enchendo os tanques, pois bem, aquilo devia estar o ano inteiro com um garum a fazer, não é? Com molho de peixe a fazer. E talvez aí se explique também a quantidade de tanques que tem, é porque se um tanque tem que estar lá 9 meses ou se calhar um ano, não é? O molho a fazer, então tem que haver muito para se ir, à medida que se vai pescando, se ir enchendo, e é uma maneira de ter sempre molho, se calhar, a libertar, para vender, não é? Quer dizer, digo eu. Mas também nós consideramos que esse garum, durante aquele período, estava pronto. Aliás, fizemos uma filtragem no local e fez uma prova. Mas também considerámos que beneficiaria de uma maior evolução se o mantivéssemos mais tempo. Portanto, guardámos alguns contentores com garum durante mais uns meses, mas também ao ar livre, portanto sujeito às condições climatéricas, e no final achámos que ficou melhor. Mais uma vez ficou melhor para nós. Nós não sabemos. Pois. Depois há uma teoria desculpa interromper, a Sally Granger diz que, ou pelo menos o que lemos, ela tem a teoria do rebrine, que é fazer uma primeira filtragem e depois, com a pasta que sobra, que se chamava Alec, adicionar mais água e fazer um segundo lote de garum. Ou eles, dentro desses tanques, fazerem uma extração parcial, adicionarem mais peixe, mais sal, mais água, e o processo... Que nós não sabemos se em época romana faziam assim. É possível. É possível, mas não há... E também não sabemos se eles retirariam o garum num determinado estado, colocariam ênfaras, e também no período do transporte e por aí fora, ele iria fazendo também maturação. Sim, portanto, são tudo interrogações. Por acaso agora em Israel apareceram uns textos do Talmud
que fala exatamente desta atividade, como os judeus tinham regras muito, muito difíceis, muito especiais para aquilo que podiam consumir. E então, por esse texto, parece que era permitido tirar da mesma ânfora, já não sei, 5 vezes e não mais. Ou seja, isto já seria a confirmação de que o rebrain, ou a renovação da salmoura, podia acontecer, mas pronto, é esta evidência só que há por enquanto, mas tudo é possível. Mas tudo é possível. Tudo é possível. Sim, nós vamos tentar. Mais porque é um molho, como falámos há pouco, que se aperfeiçoa. Alguns molhos eles deixavam maturar, envelhecer mais, no bom sentido, envelhecer no sentido do vinho também, não é? Porque na época romana, por exemplo, no vinho, havia muito essa ideia de que também havia os vinhos bons que envelheciam, é uma perfeita noção. Também havia, por exemplo, ânforas com atuns envelhecidos, ou 3 anos ou 4 anos. Estamos a falar de peixe salgado aqui, não é? Eles tinham a perfeita noção também que o deixar envelhecer os produtos, entre aspas, podia ser uma coisa boa. Portanto, nos molhos é muito provável que isso também acontecesse, não é? Embora não venha explicitado no que nós conhecemos de porque de resto é um molho que se preserva, uma vez consolidado, uma vez feito, não é um molho que se preserva. Sim, é um molho que mais uma vez, parecido com o vinho, se estiver à temperatura ambiente, ele vai evoluir. Se estiver num ambiente refrigerado, não vai parar a evolução e preserva-se. E preserva-se mais tempo. Nós já temos Garum com 3 anos, que está impecável. Isso também é um outro aspecto, até que ponto é que se estende o prazo de validade e até que qual é que é o aumento de qualidade ou de sabor ou diminuição com o passar dos anos. Portanto, vamos guardando pequenos lotes e vamos fazendo essas experiências. Só que cada experiência destas, só para fazer são 6 meses, para guardar são anos e leva muito tempo, mas... Pois. Então, aquilo que eu vejo agora na vossa experiência é que o Garum até é vendido ou é transacionado em garrafinhas relativamente pequenas, comparando com as ânforas que nós vimos sair das escavações e que conhecemos, não é? A ideia que há é que realmente quando saía daqui saía em grandes vasilhas, ou havia também vasilhas pequenas de acordo com o molho ser mais ou menos requintado, ser o tal molho especial da cavala ainda a sangrar. Destes centros de produção como Troia, como Bel Cláudia ou outros parecidos, temos a ideia que saía em ânforas, porque era um contentor bom para meter nos barcos, depois levar para as grandes cidades onde era consumido, mas depois seria posto em contentores mais pequenos. Por exemplo, em Pompeia, há até uns mosaicos muito famosos de um produtor de Garum, que se vê uma espécie de umas bilhas pequenas, que depois dizem cá fora, um mosaico, não é? O que é que tem, não é? Garum de cavala, liquamen, enfim, o que seja, e portanto a ideia é que depois seria distribuída em coisas mais pequenas, em contentores mais pequenos. Daqui sai grosso, sai em grosso e depois há o distribuir. A Inês que me corrija se disser algum disparate, mas há um quadro famoso que é o Banquete de Trimalchio, certo? Em que eles têm ou descrevem um livro, é um texto, há um texto, não é? É descrito, sim. Que existem na ponta da mesa umas garrafinhas ou uns contentorzinhos específicos para ter o Garum na mesa. Com Garum, portanto, era um produto de ostentação, tal, dos romanos. Em alguns casos, cá está. Podia ser. Os tais especiais muito caros, eram um produto de ostentação, sem qualquer dúvida. E à mesa, portanto, há duas utilizações, que é uma na cozinha, na confecção, ou como a terminar a confecção, e há um consumo claramente na mesa também. Pois, hoje em dia já não será bem assim, porque hoje usamos a proposta que está em cima da mesa para integrar na gastronomia contemporânea, mais no sentido do condimento, não? Sim, mas utilizam-se... Não propriamente para molhar, como fazemos com o azeite, não sei, estou também eu a pôr essa... isso. Sim, também se pode diretamente à mesa para uma massa com marisco, ou seja, pode-se pôr umas gotinhas que a pessoa quiser, a quantidade que quiser, para se quer mais ou menos sabor, não é? Nós procuramos uma utilização
Não procuramos fazer pratos baseados em receitas romanas e depois utilizar garum. Não. Nós tentamos descobrir formas de utilizar este produto e ver como é que ele funciona melhor. Sabemos que funciona bem em vegetais grelhados, numa maçada de peixe, numa salada de tomate, e pode inclusive ficar bem em carne, porque, mais uma vez, não nos vai trazer esse sabor a peixe. Portanto, o nosso foco é mais numa utilização atual, que aliás o garum tem 3 problemas em relação ao público em geral. O primeiro é que as pessoas não sabem muitas vezes o que é garum. Portanto, a primeira pergunta é o que é isso. A segunda é que se sabem o que é garum, normalmente acham que é uma coisa que cheira muito mal e que não presta e por aí fora. Portanto, são logo 2 combates. E a seguir, o terceiro obstáculo a vencer, ou a ensinar, ou a desafiar, é como é que se utiliza. Pronto, portanto, nós temos online algumas sugestões de utilização, e é engraçado vermos como é que algumas pessoas utilizam e dão feedback: olha, experimentei fazer isto e resultou bem. Portanto, esse é o foco. E já vamos com quê? Com quanto tempo com o produto cá fora disponível para o público? Já estamos que há 1 ano, 2 anos? Há uns 2 anos. Há uns 2 anos. E o que é que tens notado? Tem havido uma crescente aceitação? Tem havido uma crescente aceitação, tem havido uma procura muito grande na nossa loja online de países como os Estados Unidos, na Grécia, no norte da Europa. É engraçado que... Ou seja, está-se a difundir também outra vez. Lá vai o garum de Troia novamente. É verdade. A levar a Lusitânia mais longe. Sim, a nossa designação é de garum lusitano, porque é feito... Pronto, foi uma espécie de uma demarcação territorial de marketing que achamos que é interessante. E sim, é isso que queremos promover. E a ideia dos frascos pequeninos é porque a quantidade de utilização não é grande. Não é preciso pôr uma grande quantidade. E dessa forma, também quando é comprado em Portugal, podem levar dentro do avião e por aí fora, torna tudo mais prático. Ainda bem. Pronto, creio que já deixamos aqui assim um bom lamiré do que é este novo velho produto, não é? Porque estamos a falar de um produto que estamos a recuperá-lo e a reintegrá-lo outra vez na nossa gastronomia, porque tem tudo a ver com a nossa gastronomia, tem tudo a ver com a nossa costa e com a nossa localização geográfica, portanto nem passaria pela cabeça que, com toda esta promoção que estamos a fazer relativamente ao nosso passado da época romana, que um produto como este ficasse de fora. E portanto eu acho que este projeto Selo de Mar foi um projeto que caiu que nem ginja, acho eu, na nossa gastronomia portuguesa, porque parece-me que, apesar de ser um produto velho, não é? Vem dar aqui assim um refresh, acho eu, espero que seja uma boa combinação, sobretudo também para que exista mais atenção sobre o património que temos em Troia. E o património gastronómico português, estamos a falar dos dois neste momento. Que apenas uma pequena parte está escavada ou fora debaixo da areia, e que devia ser um objetivo, estudar, porque temos ali um tesouro que só é acarinhado por pessoas como a Inês e equipas de jovens que quando existe essa possibilidade fazem essas escavações, mas não há de facto um objetivo de destapar aquilo tudo, que é um património único que temos. Destapar aquilo tudo, às vezes a gente também tem um bocado de medo um bocadinho mais. Mas sem dúvida que este projeto de fazer garum em Troia e tudo isso vai dar vida ao sítio e vai-nos até ajudar a perceber melhor e imaginar até o que é que se fazia naqueles tanques, não é? Quer dizer, no fundo, humanizar aquilo, não é? Vamos a rehumanizar. Sem dúvida, aquilo, e vai dar muita vida ao sítio, sem qualquer dúvida. Muito bem, e muito obrigado pela vossa disponibilidade, e faço os meus votos para o garum, para que
daqui para a frente ele reintegre a nossa gastronomia portuguesa novamente. Obrigado. Muito obrigada. Romana. Aqui há Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o 10º aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia e genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques. Mare, terracque, protega somnis, e depulsis vite procenis, salutar.